Bom, olha só, né? Primeiro, antes da gente começar a dimensionar os nossos estribos, a gente tem que entender como que essas cargas caminham pela minha estrutura. Então, a NBR 6118, né, tem uma série de fórmulas aqui que a gente vai olhar depois para a gente poder dimensionar, mas o que que ela fala, né? Ela usa esse modelo de treliça de Ritter-Morsch, né? Treliça de Morsch, que o pessoal chama. O que é isso? Isso é um modelo matemático para explicar mais ou menos como que as cargas caminham na minha estrutura. Porque uma coisa é a ferragem e a flexão, mas eu coloquei uma carga P aqui. Essa carga P ela vai ter que ser transmitida até esse apoio, né? E aí, esse modelo de treliça, ele explica mais ou menos como que essa carga caminha na minha estrutura. Então, o que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte, ó, eu tenho aqui uma viga, tá? Então, esse retângulo mais clarinho aqui está representando a minha viga. Aqui eu tenho os dois apoios, que seriam meus dois pilares, né? E eu tenho aqui uma carga aplicada bem no meio dessa viga, tá? E a gente precisa entender como que essa carga vai ser transmitida até chegar nesse apoio, né? Legal. O que essa treliça fala para a gente? Ela fala que a carga, ela caminha pela minha estrutura mais ou menos em ângulos de 45 graus. Em geral, entre 30 e 45. Então, vamos aproximar aqui para 45 graus, né? O que acontece com essa carguinha? Deixa eu só desenhar aqui. Imagina que essa carga P, a hora que ela faz uma forcinha aqui, ela caminha aqui, ó, 45 graus, caminha um pedacinho para cá, 45 graus, né? E aí, a hora que chega aqui embaixo, o que essa carga vai fazer, né? Não dá mais para vir 45 graus, né? Então, uma das funções do meu estribo, né, de acordo com essa treliça de Morsch, é pegar essa carga aqui, jogar ela lá para cima de novo, para ela poder continuar caminhando a 45 graus. Né? Joga lá para cima, suspende a carga, caminha 45 graus, até chegar nos meus apoios. Né? Mas olha só, imagina que minha carga está na minha viga, a hora que ela chega lá embaixo, como que suspende essa carga, né? Imagina como se fosse um cordão, uma cordinha, né? A hora que essa carga forçá-la para baixo, ó, a minha mão aqui desceu junto, opa, suspendeu a carga, ela continua a caminhar. Olha só, vou apagar aqui. Então, a função desse meu estribo, uma das funções dela é suspender essa carga. Imagina que essa carga aqui é fraquinha, um estribo aqui resolve. E se essa carga fosse muito alta? De repente, colocaria mais estribos aqui, né? Ó. Mas a ideia é suspender a carga e ela vai caminhando 45 graus. Beleza, né? Então, eu vou ter aqui, ó, nesse meu desenho, o que está pintado de cinza são esforços de compressão. Então, a gente tem numa viga biapoiada, né? Deixa eu ver se minha viguinha de isopor está aqui. Não tá lá em casa. Imagina que a gente tem aquela viguinha de isopor, né? Mexeu, fissurou embaixo, comprimiu em cima. Então, aqui ele está falando que eu tenho armadura embaixo, ou armadura de flexão, o amarelinho. Armadura transversal, o estribo que está aqui em pé. Então, ele está falando que eu tenho tração aqui embaixo, então tem armadura. Tenho compressão em cima, então ele tem aqui, ó, uma faixa de compressão do meu concreto, a zona comprimida do concreto, está marcado aqui, né? E aí, esse 45 graus aqui que a carga caminha, ele chama de biela comprimida. Então, existe um modelo de cálculo na engenharia que chama biela e tirante. Você vai usar isso para viga, você vai usar isso para blocos de fundação, mas é basicamente bielas de compressão. Então, é esse caminho aqui de 45 graus que faz. Isso é uma biela de compressão, quer dizer que ali eu tenho o meu concreto sendo achatado, esmagado, né? Tá? E aqui, essa armadura que vai suspender a carga vai esticar o meu estribo, então isso aqui é um tirante. Esse que é o modelo de biela e tirante que o pessoal fala lá na engenharia, tá? Olha só, eu tenho que me preocupar com duas coisas, né? Eu tenho que me preocupar com a minha biela de compressão, tá? A minha ferragem de flexão a gente já resolveu na aula passada, a gente já dimensionou as ferragens lá, né? Se eu não lembro quanto que dava, mas a gente olha o exercício ali depois de novo, mas eu lembro que tinha momento negativo e positivo, tinha umas barras embaixo, tinha umas barras em cima, né? Isso a gente já resolveu. O que eu preciso resolver agora? O meu cisalhamento. Eu preciso dimensionar os meus estribos. Então, olha só, deixa eu descer aqui. Ó, se a gente der um zoom aqui, né?
É mais ou menos isso que acontece. Ó. Eu tenho aqui uma biela de compressão, que é esse cinzinho, tá vendo? Como que vai interligar uma biela de compressão com a outra biela de compressão? Eu vou ter aqui ó, uma diagonal tracionada, que é o meu tirante, né? Você vê que essa diagonal, ó, ela não tá bonitinha assim, ó, retinha igual o meu estribo, ela tá inclinada aqui, né? Tá? Então, quer dizer que o meu estribo, ele poderia... Deixa eu pintar ele de amarelo aqui, para ficar igual ao outro. Quer dizer que o meu estribo, ele poderia estar na minha viga assim, ó, inclinadinho, acompanhando o ângulo dessa biela, dessa diagonal tracionada, certo? Não é dessa maneira que a gente executa os estribos na obra, né? Por quê? Porque executivamente isso aqui é difícil de fazer, né? Imagina que o cara que está armando essa ferragem teria que acertar esse ângulo, né? Imagina, vai ter um ângulo aqui de 37 graus. O cara teria que amarrar tudo com o mesmo ângulo, senão nossa conta daria problema. Então, o que a gente faz para uma simplificação na execução? Eu não tenho uma diagonal tracionada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dimensionar o meu estribo reto, tá? E aí eu vou ver quantos estribos eu preciso reto para ele resolver essa diagonal tracionada, tá? Então, este ângulo aqui, ó, é importante no meu dimensionamento. O que a gente vai trabalhar? Sempre com esse ângulo de 90 graus, porque é como a gente executa na nossa obra. Olha só, então, a ideia é essa, tá? Eu tenho aqui, ó, uma analogia com a treliça de Morse, que eu vou tirar daqui o seguinte, eu tenho uma biela comprimida e eu tenho uma diagonal tracionada. O que eu preciso resolver? Preciso verificar se a minha biela comprimida, se meu concreto vai suportar, tudo bem? Porque não pode romper o concreto. A biela comprimida suportou, legal. O que eu preciso fazer agora? Preciso verificar a diagonal tracionada e ver quanto de armadura que eu vou ter que colocar ali. Tudo bem? É isso, é muito simples. Vou verificar a diagonal comprimida, vou verificar a biela comprimida, vejo lá se a seção de concreto resolve. Não resolve, o que eu faço? Aumento minha viga, ou aumento meu FCK, né? Não passou no primeiro dimensionamento, nem vou seguir para diante. Eu já vou ter que mexer na seção da minha viga. Resolvi a biela de compressão. Preciso verificar aqui, ó, essa diagonal tracionada, quanto de ferro, quantos estribos, estribo de quantos milímetros a cada quantos centímetros eu vou ter que colocar para conseguir resistir a esse esforço aqui. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? Legal. Olha só. Lembra lá de estado limite último, né? Já acabou falando bastante nas aulas aqui de estado limite. O que é isso, né? De acordo com a NBR 1118, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar duas condições, tá? Ó, preciso verificar duas condições. Primeira condição que eu preciso atender. VSD tem que ser menor ou igual, pelo menos, a VRD2. E cara, nesse dimensionamento de estribo vai aparecer tanta letrinha nova, igual esses aqui, ó, VC, VRD2, VRD3, tá? Não se preocupe com isso ainda. Vamos por partes. O que é VSD? VSD é a força cortante solicitante de cálculo, né? De cálculo. Quer dizer que eu preciso pegar o meu esforço cortante, que eu já calculei na aula passada, e preciso aplicar o que nele para transformar esse esforço cortante em um esforço de cálculo? Preciso majorar esse esforço, lembra? Por quanto? E aí, pessoal, eu vou pegar o meu VK, que é o meu esforço cortante, peguei lá do F2. Eu preciso majorar esse esforço para transformar ele num esforço de cálculo, né? Porque estado limite último, eu dimensiono no estado limite último da ruptura. Eu preciso majorar os esforços para ficar no estado limite de serviço. Por quanto que eu multiplico isso aqui? Por quanto que eu multiplicava o MD? O MD era o MK vezes 1.4. Isso aí, Ana. Beleza. Então, olha só. Eu não vou escrever isso aqui porque eu tenho lá escrito já no memorial, tá? Mas o que é o VSD? VSD é a força cortante de cálculo. Então, VK vezes 1.4.
Beleza, vou majorar meus esforços de cortante. O que é o meu VRD2? VRD2, aqui embaixo, ó, é a força cortante resistente de cálculo relativa às ruínas da diagonal comprimida de concreto. Na prática é o seguinte. Na prática é isso aqui, ó. VRD2 é quanto suporta essa biela de compressão, tá? Então é o seguinte, o que é VRD2? É quanto suporta a compressão na minha biela comprimida, tá? Essa compressão, ela tem que ser maior do que o meu esforço cortante, tudo bem? Se VRD2 é quanto suporta, eu preciso que a minha viga suporte mais do que tem de carga. Então, vamos dar um exemplo numérico. Eu vou lá, fiz um monte de conta lá, e a gente tem, por exemplo, um VSD de 100 kN. Esforço cortante de cálculo, já majorado por 1,4, de 100 kN. Aí eu vou lá e eu calculo meu VRD2. Meu VRD2 deu 80. O que eu faço? Paro ou continuo? Olha só, eu tenho um esforço cortante de cálculo que eu peguei lá da Fitu, multipliquei por 1,4, deu 100 kN. Aí eu calculei o meu VRD2, que é a minha força cortante resistente, deu 80. O que significa isso para mim? Eu tenho um esforço de 100 e tenho uma força cortante resistente de 80. Não vai suportar. Isso na prática significa o seguinte, ó, para por aqui, aumenta a seção da sua viga e calcula de novo. Essa viga não vai passar, não adianta nem seguir fazendo conta. Tudo bem? O contrário, eu tenho lá um VSD de 100, calculei o meu VRD2 deu 300. Quer dizer que o meu VRD2 é maior. Minha viga suporta mais do que o 100 que eu tô aplicando lá nela. Então, ok, resolvi a biela de compressão. Então, a biela de compressão é só isso. Como que eu verifico se essa biela de compressão, se ela está suportando? Calculo o valor de VRD2, desculpa. Calculo o valor de VRD2 e vou lá e comparo com o esforço solicitante de cálculo. Se suporta mais do que está sendo solicitado, ok. Passou na diagonal comprimida, vamos dimensionar a armadura do estribo. Então, aqui, ó, essa primeira verificação que eu vou fazer vai ser uma verificação de compressão. Biela de compressão. Resolvi a biela de compressão, vou reservar aquelas contas lá e esqueço delas. Vou começar a fazer outro dimensionamento, tá? Qual? Vou fazer o dimensionamento da diagonal tracionada, certo? Então, ó, esse aqui de baixo, diagonal tracionada, esse aqui de cima, diagonal comprimida, certo? Diagonal comprimida. VRD2, comparo com o meu VSD, acabou, né? VSD, como que eu vou fazer a minha diagonal tracionada, né? Diagonal tracionada é o seguinte, quem vai suportar a tração? Concreto ou o aço? A gente imagina que o aço vai suportar essa tração. Legal. Mas, lembre que o meu concreto, ele resiste à tração também. Pouca coisa, mas ele resiste. O meu concreto, ele é super bom para compressão, mas ele aguenta um pouquinho de tração. Pouca coisa, mas ele aguenta. Tudo bem? Eu não posso desprezar essa resistência à tração do meu aço, né? Então, olha só, o que essa fórmula aqui está falando para mim? VRD3. Quem que é VRD3, né? VRD3 vai ser a força cortante resistente na biela tracionada. VRD2 é quanto suporta na compressão. VRD3, quanto suporta na tração. Beleza. Quem é VRD3? VRD3 vai ser uma parcela que ele está chamando aqui de VC. VC, esse C é de concreto, né? Então, o que é VC? É o quanto que o meu concreto vai suportar. Ele vai suportar um pouquinho de tração.
a minha seção de concreto vai suportar um pouco lá. Então, o que vai ser o meu VRD3? A quantidade de tração que o meu concreto suporta, mais a quantidade de tração que o aço do estribo vai suportar, né? O que acontece se eu desprezar o VC e calcular só o estribo? Eu vou gastar muito. Eu vou ter muito estribo que não precisa, né? Então, a maneira que a gente tem de dimensionar, de acordo com a norma, é isso. Eu vou fazer só 2 verificações. Primeira, verificar se a biela de compressão, se eu consigo resistir com o meu VRD2. Resolvi. Tração, o que eu vou fazer? Vou entender lá quanto que o meu concreto vai suportar na tração. Vou pegar essa parte. Imagina que eu tenho VSD. Imagina o seguinte, vamos colocar um número aqui para a gente ficar mais fácil. VSD, 100, igual era antes, 100. Imagina que eu calculo lá o concreto e eu cheguei lá que o meu VC vale 30 kN, né? Quer dizer o quê? Do 100 que eu tenho, 30 o concreto segura. Sobra quanto? 70. E eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dimensionar um estribo que segure 70, não 100. E aí, olha só, é só isso que a gente vai fazer, tá? Vou verificar a compressão, vou verificar a tração, vou dimensionar o estribo que eu preciso para suportar. Só isso. E aí, qual que é o modelo de cálculo que a gente vai usar? Modelo de cálculo, a norma passa 2 para a gente. A gente tem o modelo de cálculo 1, que ele fala o seguinte, que as diagonais comprimidas, elas estão trabalhando aqui ó, no ângulo de 45 graus. Fala que essa diagonal aqui, ó, está no ângulo de 45 graus, tá? E tem o modelo 2, que a gente não vai dimensionar, que fala que o ângulo varia entre 30 e 45, tá? Então, o que ele fala para mim? Olha só, né? Aqui é só fórmula, tá bom? Primeira coisa que a gente tinha que calcular, verificar quanto que suporta na biela de compressão. Era o VRD2, tudo bem? Qual é a fórmula do VRD2? VRD2 vai ser igual a 0,27 vezes alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D, né? Apareceram algumas coisas novas aqui. Por exemplo, o alfa V2, a gente nunca tinha falado dele ainda, né? O meu FCD. FCD a gente já conhecia, lembra? Da aula passada? Então, o FCK é a resistência à compressão do concreto. O FCD é a resistência à compressão de cálculo, minorado, né? Dividido por 1,4, certo? Uhum. Beleza. Sim. BW era a largura da nossa viga, né? Na viga que a gente calculou na aula passada, BW era 20 centímetros, se eu não me engano. E o D? O que era o D? D era a altura do topo da viga até o eixo da minha armadura, que a gente tinha adotado que ia descontar 5 centímetros da altura total. A viga que a gente calculou na aula passada tinha 60 de altura, o D, 55 centímetros. 55. Beleza. Então, olha só. A única coisa, de novo, que apareceu nessa fórmula aqui, ó, foi o alfa V2. Tá? Beleza. Isso para diagonal comprimida. E para diagonal, para armadura transversal, para armadura de estribo, né? Para diagonal tracionada. Eu vou calcular esse aqui, ó, VRD3, que vai ser quem? A parcela que o meu concreto suporta, mais a parcela da armadura. Legal. Aqui, ó, é um monte de formulinha só, tá? Não vamos perder tempo com isso aqui, não vamos fazer o exercício. A gente já tem todas as fórmulas lá, tá? A única coisa que eu preciso mostrar para vocês é isso aqui, ó. Alfa V2. Alfa V2 vale 1 menos FCK dividido por 250. É uma formulazinha lá, da norma, tá? Isso aqui eu já coloquei dentro da fórmula para facilitar um pouquinho, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. E vou abrir o nosso roteiro de dimensionamento, tá? E aí, na aula de hoje, ele vai ficar um pouquinho mais completo, né? Então, vamos só dar uma passadinha bem rápida aqui, né? A viga que a gente está olhando é essa aqui. Então, vai ser uma viga de altura 60 centímetros, né? A gente calculou aqui, ó, por esse vão. 20 centímetros de largura. Dados. Eu tenho um concreto de 25 MPa.
as mesmas coisas que eu tinha aqui no dimensionamento longitudinal vai continuar existindo no dimensionamento da ferragem transversal, né? Ó, aço CA50, o aço do estribo é o aço CA60, tá? Que é o ferro de 5 milímetros. Mas vamos só relembrar algumas coisas aqui, ó. Calculei aqui no F2, né? A gente chegou nessas cargas na aula passada, fomos lá no F2, calculamos os momentos, fletores máximos e mínimos, e também já aproveitamos aqui, já pegamos o esforço cortante, né? E aí, o que eu vou fazer para o esforço cortante, para facilitar aqui para a gente, né? Assim como momento fletor, eu teria aqui uma ferragem para esse momento, uma ferragem para esse, uma ferragem para esse. Aqui também eu poderia ter um estribo dimensionado para esse 36, um estribo dimensionado para 72, um estribo dimensionado para 57, né? Para otimizar um pouquinho mais, tá? Para a gente vai simplificar calculando o maior esforço cortante e repetindo o mesmo ferro e o mesmo espaçamento para todo mundo, tá? Então, olha só. Passei batido, esqueci aqui. Valor 72,8. Tá dando para enxergar aí? Pequenininho, né? O maior esforço cortante que eu tenho na minha viga, 72,8. Então, esse é o meu VK. É isso que eu vou usar para fazer o meu dimensionamento, tá? Agora, a gente vai começar a dimensionar a minha armadura transversal, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer. Eu peguei aqui, ó, o VK, que é 72,8, tá aqui. Eu preciso transformar ele no meu VSD, né? Ó. Quem que é o VSD? É o meu VK majorado de 1,4. Então, eu preciso pegar aqui, ó, o meu VK e multiplicar por 1,4 para ver qual que é a minha tensão de cisalhamento de cálculo, majorada, tá? Como que eu faço isso? 72,8 vezes 1,4 vai me dar aqui, ó, um VK de 101,36 quilonewtons. Tá? O que eu fiz aqui embaixo, nessa observação? A gente tem, nessas fórmulas, unidades de medidas que vão ter que mudar de acordo com a fórmula, né? Então, na aula passada, a gente usou aqui o FCD, 25.000, que era 25 MPa, né? 25.000, que era quilonewton por metro quadrado. Então, 25 MPa é a mesma coisa que 25.000 quilonewtons por metro quadrado. 25 MPa é a mesma coisa que 2,5 quilonewton por centímetro quadrado, tá? Por que eu estou colocando esse aqui agora? Porque nas fórmulas do cisalhamento vai entrar essa unidade de medida, tá? Então, para a gente não se confundir lá na fórmula, já deixei isso aqui pronto. Basicamente é o seguinte, de MPa para quilonewton por centímetro quadrado, o que eu faço? Divido por 10. 30 MPa, divido por 10, 3 MPa. 25 MPa, 2,5 quilonewton por centímetro quadrado. E de quilonewton para metro quadrado, eu multiplico por 1.000. 25, 25.000. 30 MPa, 30.000 quilonewtons por metro quadrado, tá? Isso aqui fica de observação aí, só para a gente não ter que ficar pesquisando no Google depois essas unidades de medida, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente ia fazer, pegar a minha biela de compressão e verificar se a força resistente que eu tenho naquela compressão é maior ou menor do que o meu esforço solicitante, que é este aqui, certo? Então, eu vou pegar o meu VRD2 e vou comparar com o meu VSD, beleza? VRD2 é quem? VRD2 é quanto de compressão que a minha viga suporta nessa biela comprimida. Então, se o VRD2 for maior do que o VSD, ok, vamos seguir adiante. Se for menor, já para por aqui e muda a seção da viga que não vai passar. Tudo bem? Ok, professor. Então, olha só. Ó, tem a formulazinha aqui, né? Então, primeiro passo, né? Lá na parte de flexão, a gente foi dividindo por etapas também. Primeira etapa aqui, verificar a biela comprimida. Eu vou calcular quem? Vou calcular VRD2, né? Observação. Para essa fórmula, utilizar o FCK em quilonewton por centímetro quadrado, aqui, ó, tá? 2,5. BW e o D é em centímetros. Então, BW era 20 centímetros e o D, 55 centímetros de altura. Legal, né? O que eu preciso comparar aqui nesse item 1? Eu preciso fazer essa comparação aqui, ó. Eu preciso ver
se o meu VRD2 é maior do que meu VSD, tá? Então, qual que é a fórmula do VRD2? Lembra que aqui tinha um alfa V, ó? Já troquei na fórmula. Então, VRD2 vai ser igual a 0,27 vezes, abre parênteses, 1 menos FCK sobre 250, esse FCK em kN por centímetro quadrado, então é 2,5, vezes o FCD. Se isso aqui está em kN centímetro quadrado, esse aqui também em kN centímetro quadrado, né? FCD era quem? Era o FCK dividido por 1,4. Então, nesse caso nosso, vai ser 2,5 dividido por 1,4. BW, largura da minha viga, 20 centímetros, e o D, altura útil, 55 centímetros. Tudo bem? Eita. Olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos resolver as continhas, né? Então, vou substituir aqui, ó. VRD2, 0,27 vezes 1 menos o FCK. O FCK era 25 MPa, não é? Então, 25 MPa, 2,5. FCD, quanto vale o meu FCD? O FCD, FCK dividido por 1,4. Então, meu FCD vai ser o FCK, que é 2,5, isso dividido por 1,4. Nossa. 2,5 dividido por 1,4. Beleza. BW, quanto vale o meu BW? 20 centímetros, né? BW era em centímetros. E o D? 55. Era 60 menos o 5. Legal, né? O que eu preciso fazer agora? Só resolver a continha, né? E aí coloco o valor aqui na minha memória de cálculo. 0,27, abre parênteses. 1 certo. Menos, abre parênteses de novo, 2,5 dividido por 250, fecha parênteses, vezes, abre parênteses de novo. Aparente. 2,5 dividido por 1,4, fecha parênteses, vezes 20, vezes 55. Ó, 525,05. Deixa eu marcar aqui. 525,05. Legal, a gente já calculou VRD2. Cara, foi tranquilo. A fórmula é um pouquinho comprida, né, tal. Não está muito acostumado, mas é isso. Primeiro passo, verificação da biela de compressão, está aqui, VRD2, 525. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que a minha seção de concreto, de 20 por 50, de 20 por 55, né, 20 por 60, aliás, ela suporta uma biela de compressão de até 525,05 kN, né? Qual que eu vou ter que comparar? Eu preciso saber se os 525 vai ser maior ou igual ao meu VSD, né? Quanto que vale VSD? 101,36. Peguei daqui de cima. Tá? Quanto que vale o VRD2, que a gente acabou de calcular, né? Então, ó, VSD, deixa eu até apagar aqui. E o VRD2 vale 525,05, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, a tensão de compressão resistente maior, a força de compressão resistente é maior do que a força que está tendo ali no meu cisalhamento. Isso quer dizer o quê para mim? Atende a verificação de biela comprimida. Legal. Já passamos do primeiro passo. Qual que é o segundo passo agora? Eu já verifiquei a biela de compressão, vou ter que verificar agora a biela, a diagonal tracionada, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou, item 2, verificar a biela tracionada. Deixa eu até trocar essa palavra aqui para ficar igualzinho que tem no desenho lá. É diagonal tracionada.
que é o meu VRD3. Legal. Quem é VRD3? VRD3 vai ser uma parcela que o concreto suporta, mais o que o meu estribo tiver que segurar. Beleza? Vou calcular, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha tensão é de cisalhamento 101,36. O que eu vou fazer? Vê se vocês concordam. Eu vou calcular quanto que meu concreto suporta, vou tirar um do outro e vou calcular um ferro para segurar o resto. Não é isso que a gente tinha feito lá atrás, com aquele exemplo numérico? Beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular, primeiro, meu VC0, tá? Qual é a verificação que eu tenho que fazer? VC0 mais o VSW, a força que o meu concreto suporta, mais a força que o meu estribo vai segurar, isso tem que ser igual ou maior do que o VSD, certo? Se eu consigo segurar mais do que eu estou sendo solicitado, passou, bola para frente. Tudo bem? Então, vamos lá, né? 2A. Determinar a parcela de cisalhamento resistido pelo concreto, que é quem? Que é o meu VC0, que é essa letrinha aqui, ó. Tá? E aí, olha só, nesse item A, a gente vai usar BW e D em centímetros, tá? Então, qual é a fórmula para calcular o VC0? Essa fórmula aqui, ó. Né? 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D, né? O que é o FCTD? A gente não está falando da resistência da diagonal tracionada no concreto? Então, o FCTD, esse T é de quê? De tração. Olha só, eu tinha antes, lá em cima, um FCD, que era a resistência à compressão do concreto. O FCTD vai ser a resistência à tração do meu concreto, né? E aí tem um monte de formulinha para a gente calcular isso. Um monte mesmo, que a gente não vai usar, tá? O que acontece? A resistência à tração do concreto, ela é uma relação do concreto, MPa, do FCK. Então, se você calcular todos os FCKs, apesar de ser um monte de fórmula, vai dar sempre o mesmo resultado, né? Então, o que a gente faz? Transforma isso numa tabela. E aqui, ó, eu tenho aqui o FCTD em kN por centímetro quadrado, tá? Tenho aqui o meu FCK. O que eu vou fazer? Eu vou, em vez de pegar todas as fórmulas que precisa, eu vou só pegar aqui o valor tabelado e vou substituir. Vai dar a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente tem de novo nessa fórmula? Só o FCTD. Tá? BW a gente já conhecia e o D a gente já conhecia. Tá? Como que eu vou achar o meu FCTD? Valorzinho tabelado. Concreto de 25 MPa, quanto vale o meu FCTD? 0,128. Isso aí, ó. Se o meu concreto é de 25, essa aqui, ó, é a minha tabelinha do FCTD, então o valorzinho está aqui, ó, 0,128, tá? Ah, e se eu fizer um concreto agora de 30 MPa, quanto vai ser o valor? 0,145. Tranquilo, vamos sempre olhar na tabelinha. Não vamos ficar sofrendo com conta disso aqui, não. Tá? Então, olha só, né? Vamos resolver essa conta. Vamos resolver essa conta aqui, ó. Ó, vamos lá. FCTD, quanto vale? 0,128, não é? Isso. BW, 20 centímetros. D, 55. Vamos lá. 0,6 vezes 0,128 vezes 20 vezes 55. Isso dá 84,48. Então, 84,48, isso é em quilonewtons. Legal. Olha só. O que significa isso? Significa que dos cento e poucos de cisalhamento que eu tenho, cadê ele aqui? Ó? Do meu VSD vale 101,36. Desse 101,36, só o concreto, sem considerar a ferragem, ele suporta, com aquela seção lá de 20 por 60, ele suporta 84, né?
Então, o meu estribo vai ter que segurar quanto de força? Se 84 o próprio concreto já garantiu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 101 e pouquinho, vou descontar 84 e pouco. O que sobrar é o que eu vou precisar dimensionar uma armadura para resistir aquilo. Tudo bem? Então, olha só. O que eu vou calcular agora? Eu vou calcular a parcela que o meu cisalhamento vai resistir com a armadura. Quanto que vai sobrar dessa carga aqui que eu vou precisar que o meu estribo segure? Porque o resto o próprio concreto já está segurando, certo? Vamos lá. Olha só, a fórmula inicial que a gente tinha era essa aqui, ó. VSD é igual VC0 mais VSW. O que eu quero saber agora? Eu quero saber quanto é o valor do VSW, né? Que eu vou ter que dimensionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o VSW de um lado e vou passar tudo que não é VSW para o outro. Então, estou aqui, ó. VC0 está positivo, passa para lá, inverte o sinal, fica negativo. VSD menos VC0 igual VSW. Né? Aí eu vou só inverter assim a equação para ficar mais bonitinho. Tá? Então, ó, meu VSW vai ser VSD menos o VC0. E aí, vamos colocar os valores aqui. Quanto vale VSD? Quem lembra aí? 101,36. 36? Beleza. Uhum. E o VC0, a gente acabou de calcular, vale? 84,48. Legal. Quanto que vai dar essa conta? 16,88. 16,88 quilonewtons. Né? É o quê? Isso. É a força que o meu estribo vai ter que segurar. É o que sobrou. A biela de compressão, o próprio concreto resistiu. A resistência à tração da minha seção de concreto vai garantir uma força de 84 só para ela. 16,8 vai ser o estribo que eu vou dimensionar. Olha só. Então, o que a gente já tem de informação? Biela de compressão resistiu. Item 2. O meu concreto, a tração do meu concreto, da minha seção de concreto, segurou 84. Descobri agora que falta 16,8 para o meu estribo segurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dimensionar a armadura para essa carga aqui. Né? Então, olha só, outra formulinha. Vamos lá. Deixa eu dar um delete aqui. Qual que é a fórmula do VSW? VSW é a carga do meu estribo, a carga que o estribo vai segurar. Né? A cortante, a parcela da força cortante, isso. A parcela da força cortante que o aço do estribo vai segurar, vai resistir a essa tração. Legal. Como que eu calculo isso? Né? Essa parcela de força cortante vai ser igual a SW. O que é a SW? A área, seção de aço do estribo, dividido por um espaçamento. Como assim dividido por um espaçamento? Olha só, eu estou calculando um estribo agora. Quando a gente calculou a viga, a gente calculou uma área de aço só e distribuiu lá embaixo da viga. Agora, na minha viga, no estribo, eu preciso entender quanto que eu tenho de aço por metro para poder replicar o meu estribo, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu pego a SW e divido por um espaçamento de 100 centímetros. Quer dizer que ele vai me dar um ASW, um AS, né, centímetros quadrados, por metro, porque eu estou dividindo por 100. O que eu vou fazer aqui? Ó? Então, o VSW vai ser igual a área de aço sobre 100, vezes 0,9, vezes D, vezes FYWD, vezes seno de alfa mais cosseno de alfa. Tá? Quem que é FYWD? Esse FYD, esse aí a gente já conhecia, né? Quem que era o FYD? Era o FYK, era a resistência do aço, dividido por 1,15, tá? Aqui, no estribo, no cisalhamento, ele chama de FYWD, mas é a mesma resistência do aço dividido por 1,5, tá? Só que a NBR 618 limita a tensão de escoamento de 50 kilonewtons por centímetro quadrado, que é justamente CA50. Então, apesar da gente estar trabalhando aqui com aço CA60, a norma fala que eu posso considerar só 50.
Os outros 10, desprezo. Tudo bem? Então, como que eu vou calcular o FYD? Vai ser 50 dividido por 1,15. Que vai dar 43,48. Isso aqui a gente já tinha lá na aula passada, lembra? Isso tudo vezes seno de alfa mais cosseno de alfa. O que que é? Faltou um igual aqui. Ah, entendi. Muito grande. Olha só, quem que é alfa? Alfa é justamente isso aqui, ó. Quem que é alfa? Alfa é o ângulo do meu estribo. Então, quando eu coloco lá o ângulo alfa 90 graus, eu estou corrigindo todo o meu dimensionamento para usar o estribo perpendicular à armadura de flexão. Se eu tivesse lá um ângulo aqui, ó, de, sei lá, de 60 graus, eu colocava lá 60 graus, tá? E aí eu vou dimensionar a armadura para 60 graus. Então, o que que é esse alfa da fórmula? 90 graus. Quer dizer que eu tenho o meu estribo perpendicular à ferragem de flexão. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular isso aqui, ó, né? VSW. Aliás, VSW, isso. VSW, quanto vale? 16,88. É o quê? É a parcela que o concreto não resistiu. Era 101,36, o concreto segurou 84 e pouco, sobrou 16,88. Então, é o que eu vou dimensionar aqui. 16,88. A SW é quem eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual que é a área de aço, né? O espaçamento vai ser a cada 1 metro. Eu quero saber quantos centímetros quadrados por metro. 1 metro em centímetros, 100 centímetros. D, 55. FYWD, quanto vale? 43,48, né? Na aula passada a gente usou 43,47, se eu não me engano. Mas é só o arredondamento, né? Posso manter 47 aqui para ficar igual à fórmula de cima, tá? Seno de alfa, 90 graus. Cosseno de alfa, cosseno de 90 graus. E agora, só calcular. Isso aqui vai dar, então, multiplicar por 100 é pular 2 casas para cá. Então, isso vai dar 0,78 centímetros quadrados por metro. Então, beleza, ó, a gente definiu essa área de aço, tá? Essa é a área de aço que eu preciso ter de estribos para colocar na minha viga, certo? Talvez. O que eu preciso fazer ainda? Eu preciso verificar a armadura mínima, tá? E aí, a mesma coisa da ferragem flexão. Se a armadura mínima for maior do que o ASW, eu vou usar a armadura mínima. Se o ASW for maior do que a armadura mínima, eu uso o ASW. Vou usar sempre o que for pior, tá? Então, calculei aqui, ó, a área de aço calculada para o meu estribo, vou deixar reservado. Vou vir agora e vou definir qual que é a armadura mínima que eu preciso usar, né? E aí tem uma outra formulazinha, ó, que é essa aqui. A S mínima, lembra da armadura mínima da flexão? Era 0,15% vezes a área da seção de concreto. No estribo é Rho, ó, a armadura mínima do estribo vai ser igual a Rho SW. O que é esse Rho SW? É uma constante tabelada, tá? Vezes o BW, que é a largura da minha base. Onde eu vou achar esse Rho SW? Nesta tabelinha aqui, tá? E aí, ó, o que ela fala para mim? De acordo com o meu concreto e com o aço que eu estou usando, eu vou ter um valor ρSW mínimo, tá? Qual que é o aço que eu vou usar no meu estribo? Eu vou usar ferro de 5 milímetros, aquele ferrinho fininho. Aquele ferrinho de 5 milímetros, ele é um aço CA50. Tudo bem? Mas olha só, se o aço é CA50, por que aqui em cima, então, você usou CA60, aliás, se o aço aqui, ó, é o CA60, por que aqui em cima você usou o FYD como 43, que é 50 dividido por 1,15? Porque a NBR, isso, a NBR 18 limita isso, nessa fórmula, limita em 50, por mais que eu use o aço CA60, tá? Então, vamos lá. Qual que é o aço que eu vou usar? Ferro de 5 milímetros, CA60. Qual que é o concreto que eu estou usando?
25 MPa. Então, ó, quanto vale o meu Rho mínimo, meu Rho SW mínimo? 0,0855. Então, beleza. Defini aqui, pela tabelinha, que o meu Rho SW mínimo, 0,0855. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar isso na fórmula, né? Qual que é a fórmula do ASW mínimo? O ASW mínimo vai ser essa constante Rho vezes o BW. Então, vou pegar ali, ó, o Rho que eu encontrei, e vou fazer o Rho vezes o BW, que vale 20. Né? Se eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou chegar em 1,71 centímetros quadrados por metro. Beleza? E aí, olha só. O que é maior? Ferragem mínima, o ASW mínimo ou o AS calculado, o ASW, que a gente calculou? O ASW, ó, o ASW era 0,78. O ASW mínimo era 1,71. Então, quem que eu vou usar? O ASW mínimo. O ASW mínimo. Isso, então vou até escrever aqui, ó. Então, portanto, usaremos a SW mínimo uma vez que ele é maior que o ASW, que o ASW que a gente calculou lá em cima. Então, beleza, vou pintar isso aqui de vermelho. Então, a gente já definiu qual que é a armadura que a gente vai usar, né? A gente vai usar 1,71 centímetros quadrados. E aí, imagina que, se eu pegar, eu tenho aqui, ó, dois tipos de estribo diferentes, né? O estribo é essa ferragenzinha aqui, ó, quadradinha, que vai dar a volta na minha viga, né? Eu tenho vigas normais, que tem um estribo quadrado, e tenho vigas, por exemplo, que tem estribos de 4 ramos, né? Que são 2 estribos, um do lado da outra. A nossa viga é uma viguinha normal, né? Dessa aqui. Poderia dimensionar a viga assim. Quando que eu faço a viga assim? Quando é uma viga mais larga, uma viga de 40 de largura, 50, né? Tá? Olha só, se eu tenho uma área de aço, imagina que eu pego o ferro do estribo, corto ele e olho ele ali assim, né? Esta área de aço tem que ser igual a 1,71, né? Mas eu não tenho 2 ferrinhos, um de cada lado? Uhum. Então, esse 1,71 tem que ser metade para cada um. A soma dos dois tem que dar 1,71, certo? Se eu fosse fazer um estribo assim, ó, de 4 ramos, eu ia pegar 1,71 e ia dividir por 4. Cada ferrinho ia ter 0,25%, né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou usar um estribo normal, porque a taxa de armadura é pequenininha. Vou precisar dividir 1,71 por 2 para saber qual é a bitola de cada ferrinho, tá? E aí, ó, dividindo 1,71 por 2, eu tenho 0,855 centímetros quadrados por metro, para cada ramo, para cada barrinha de ferro, né? 0,855 aqui, 0,855 aqui. A hora que eu somo as duas, vai me dar exatamente 1,71, que é o que eu preciso. Então, o que eu defini? Eu defini que eu preciso de 0,85 em cada perninha desse, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Já defini minha armadura. Verifiquei que o VRD2 atende à compressão. Encontrei o meu VRD3. O que é VRD3? VRD3 é o VC mais os 16 e pouco que vai ser segurado por esse estribo aqui. Legal. O que eu preciso fazer agora? Preciso escolher a armadura na minha tabela mãe de aço. Só. E daí, acabou. Não. Olha só, vou abrir a nossa tabelinha de aço aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Aula 11, tabela mãe. Aqui, ó. Então, olha só. A gente tem a primeira tabela aqui de cima, está falando das barras longitudinais. A segunda tabelinha aqui de baixo, vou dar um zoom, está falando, ó,
dos meus estribos. Por quê? Porque está falando de centímetro quadrado por metro. Certo? A gente definiu lá uma área de aço para cada barrinha de 0,855, certo? Certo. Olha como que é essa tabelinha. Eu tenho aqui em cima, ó, ferro de 5, ferro de 6,3, ferro de 8, ferro de 10, ferro de meia, ferro de 16. Tem o diâmetro da barra aqui em cima. E aqui eu tenho espaçamento. Ó. Então, por exemplo, ferro de 5 a cada 7,5 me dá uma área de aço de 2,67. Ferro de 10 a cada 20 me dá uma área de aço de 4 centímetros. Então, o que a gente falou lá atrás? A gente falou que a gente estava usando o ferro de 5 milímetros, não é? Aquele ferrinho mais fininho mesmo. Sim. Que você usa lá para o estribo. Então, ó, vou trabalhar com essa coluninha aqui, ó. Certo? E aí, o que eu vou procurar nessa coluninha? Quantos centímetros quadrados? 1,71 ou 0,855? 0,855. Beleza, porque aí eu vou ter um ferrinho de cada lado, vai me dar 171. Tudo bem com isso? Então, o que tem aí, ó, que mais se aproxima do meu 0,855? Está entre o 0,80 e 0,89 aí, né? Mas se eu colocar o 0,80, não atende, né? Não, é 0,89. 0,89. Então, o que eu posso usar? Eu posso usar um estribo de 5 a cada 22,5. Certo? Se eu adotar um estribo de 5 a cada 28,5, a cada 22,5, eu estou satisfazendo as equações que eu preciso lá, está tudo ok. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro a cada 20. Tá? Eu vou ter um pouquinho mais de ferro sobrando, né? Tudo bem. Mas para montar é muito mais fácil, concorda? O cara medir lá a cada 20 do que 22,5 para treino, para amarrar, tá? Isso aí é pessoal meu, né? Tudo bem? Na prática, ferro de 5 a cada 22,5 atende. Então, olha só. O que eu vou escrever aqui para a gente poder ficar com isso bem organizadinho, tá? Para a gente poder estudar isso depois quando precisar, né? Vou colocar aqui, ó. Conforme tabela mãe de aço, podemos usar barras de 5 milímetros a cada 22,5 centímetros, que resulta em um ASW de 0,89, é isso? Isso. Centímetros quadrados por metro para cada 22,5. Cada ramo. Isso me atende, tá? Colocar isso está perfeitamente correto, tá bom? Então, e aí eu vou colocar o seguinte. Para simplificar a execução, adotaremos ferros de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Tudo bem? Só para ficar mais fácil do cara fazer na obra. Ah, não, eu não quero. Eu quero fazer ferro de 5 a cada 22. Pode fazer, não tem problema nenhum. Tudo bem? Temos aqui, ó, os dados iniciais, levantamento dos carregamentos, dimensionamento de toda a ferragem à flexão, depois dimensionamento de toda a ferragem de cisalhamento e determinamos aqui as ferragens dos estribos.